Seja bem-vindo à Escola Tadel. É uma grande honra poder receber você aqui. Nós estamos dentro desse processo de ensino maravilhoso aqui na Escola Tadel e iniciamos agora, a partir deste ponto, o terceiro capítulo dessa apostilinha que nós estamos trabalhando aqui, estamos desenvolvendo, estamos melhorando ela, que é o capítulo do ser discípulo. E hoje eu quero falar com você de uma coisa muito importante a respeito disso, desse assunto, como introdução, início desse ponto de ser discípulo. Por que discipulado? Por que discipulado? E para isso nós vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 5. A gente vai fazer uma leitura rápida só para a gente se localizar e depois vamos tentar falar um pouquinho o que está escrito aqui nesse texto, tá bom? Mas é mais ou menos assim. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, fingimento, inveja e murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo, se já que provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele como pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus o Cristo. Amém? Então, por que discipulado? E o que esse texto tem a ver com isso? Bem, vamos tentar entender. A necessidade do Evangelho está na grande comissão, para o anúncio, para que todos vejam e salvam, todos celebrem o testemunho de Deus, que é Jesus, a restauração, a salvação, o perdão, a remissão, tudo isso está englobado no corpo. Jesus ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a salvação está para todos. Jesus morreu por todos, para que todos sejam feitos filhos de Deus. Mas como eles vão crer se não tem quem envie, se não tem quem pregue, se não tem quem ensine, se não tem quem forme discípulos um do outro, para que o corpo cresça? Como tudo isso vai ser desenvolvido? Bem, a solução para a propagação, para o manter e o desenvolver e o crescer desta mensagem do Evangelho, da transformação do poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação de vidas, está na propagação do Evangelho, na forma de ser discípulo. Uma coisa é muito importante a gente sempre lembrar, que Deus ele pôs no homem, ele pôs no ser humano, o ministério da reconciliação. Isso significa que em mim está a responsabilidade do exercício do ministério de reconciliar o próximo para com Deus. Se você é filho de Deus, em você existe exercício esse ministério de reconciliar o próximo para com Deus. Ah, mas eu sou crente, sou desviado. Então procure um crente que esteja em Deus e busque nele essa reconciliação, para que você possa exercer essa reconciliação de Deus com o próximo também. E para isso existe esse ponto de ser discípulo. E ser discípulo. Para a gente entender isso, a gente tem que também lembrar que Deus ele pôs no homem, no coração do homem, o anseio pela eternidade. Então, em todo ser humano, por mais bem-aventurado, bem feliz, rico, poderoso que ele seja, existe uma necessidade de adoração, uma necessidade de rendição, uma necessidade de Deus. Porque Deus ele pôs no homem um anseio, um buraco, um vácuo inexistencial que é preenchido pela existência dele. E aí existe essa necessidade do porquê ser discípulo. E a vida cristã ela vai nos levar a uma vida de arrependimento. Lembra que a gente falou no vídeo passado da grande comissão? Ela carrega consigo a mensagem do arrependimento e remissão de pecado. Para eu viver o arrependimento e a remissão de pecado, eu preciso aplicar esse verso que a gente leu hoje. E o verso começa exatamente nesse ponto. Deixando, pois,
toda malícia e todo engano, fingimento, inveja, toda murmuração. Como a primeira pergunta que a gente fez aqui é: como eu posso deixar? Eu sozinho realmente eu consigo deixar a malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração? Eu sozinho eu consigo deixar, abandonar isso? Deixar, pois, toda a malícia. O que vem de ser a malícia? Malícia é toda aptidão para fazer o mal. Então todo desejo que eu tenho, aptidão, o poder que eu tenho de fazer o mal, a habilidade de enganar alguém, isso é a malícia. Eu sozinho eu não consigo abandonar de total, 100% toda a minha malícia. Eu posso parar por um tempo. Exemplo, a pornografia. Eu posso conseguir lutar pelas minhas próprias forças, abandonar por um tempo. Mas vai chegar um momento em que um momento de tristeza ou desilusão, alguma coisa vai acontecer. Vai acionar um gatilho na minha mente, que vai despertar aquele ponto de vício, que vai ligar para que eu possa buscar a associação através do vício para amenizar a dor ou a ansiedade, o desespero momentâneo. A mesma coisa acontece com o cigarro, com a bebida e com qualquer outra coisa. O vício, ele está ligado exatamente neste ponto. Para saciar, para amenizar ou dar prazer no momento de dor, de dar o prazer, de trazer um alívio. Muitas das vezes, quando eu fumava também, eu acendia o cigarro para um momento de desestressar. Tá nervoso, vai fazer, acende o cigarro, pega uma cerveja. Então, isso traz, tá dentro do nosso ser, essa aptidão. Nós somos aptos para fazer o mal. E sozinho eu não consigo largar de total. Então eu preciso de ajuda. E essa ajuda se chama discipulado. Estar com alguém que aprendeu, que viveu, que se submeteu. E eu também me entro nessa parâmetro de vida de submissão. Então, deixando toda malícia, todo engano. Engano é uma ilusão. Engano é um artifício que leva alguém a viver uma vida de erro. Um fato interessante sobre engano é que ninguém sabe que está sendo enganado. Quem está vivendo no engano, não sabe que está enganado. Precisa da verdade vir à tona. Precisa da verdade vir à luz. Muitas pessoas não têm o entendimento de Cristo, não têm o entendimento de pecado, eles não têm essa consciência. Eles vivem dentro do engano onde isso é um absurdo, onde isso não existe. Estou falando porque eu estou num país onde a cultura cristã, essa mensagem cristã não é padronizada, não é o foco principal. Então aqui no Japão, muitos não têm esse entendimento de que certas coisas são pecado, que Deus não se agrada. Então como eles podem se livrar desse engano? Através do discipulado, através de uma vida de alguém que vai manifestar glória, graça, arrependimento, remissão. E essa manifestação vai despertar neles um clarão, uma luz. Por isso que Jesus fala que a gente vai ser a luz do mundo. Eu sendo a luz do mundo, esse clarão vai iluminar seus olhos. E ele vai despertar o entendimento e lembrar, pensar, poxa, eu estou errado. Isso aqui que eu estou fazendo, é um engano. Eu não sabia, eu estava perdido. Então como alguém pode deixar o engano? Sem ter alguém que o desperte disso e ensine a viver longe disso. Também a Bíblia fala aqui, deixando pois toda malícia, todo engano, fingimento e inveja. Fingimento é bem interessante. Fingimento é quando eu começo a ocultar. Eu faço parecer verdade, real. Mas é um tratado sem sinceridade. É coisas fantasiosas. E muitas vezes, dentro da vida cristã, a gente encontra com muitas pessoas que vivem dentro de um fingimento. E você tem fingido ser crente? Na igreja você tem fingido ser uma coisa que não é dentro da sua casa? No momento de adoração, no culto, você finge ser um verdadeiro adorador e na casa você não adora, você nem sequer ouve? Nem sequer se prostra a ler? Se presta a ler a Bíblia?
Você tem fingido receber algo de Deus? Tem fingido receber a presença de Deus? Tem fingido falar em línguas? Invejas. Inveja é quando eu desejo o que não é meu, que é do outro. Essas coisas são difíceis. Não conseguimos, por nossa própria força, largar por si só, por mais que a gente saiba que é um erro. Precisamos ter alguém que já viveu, já superou, já experimentou algo profundo. Então deixar tudo isso é muito importante. E a partir do ponto de desejar, vai entrar o ponto de desejar e afetuosamente. Então eu deixo e desejo. Eu troco uma coisa por outra. Aí que tá, eu preciso de ter alguém que já está vivendo isso. Eu preciso estar aprendendo com alguém que está desejando afetuosamente. Então como que tem que ser meu discipulador? Aquela pessoa ela tem que demonstrar uma fração, um fogo intenso de desejo afetuoso, como um menino novamente nascido, leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então existe um crescimento em Deus, existe um caminho de maturidade em Deus, e a gente precisa estar dentro de um discipulado, precisa estar com alguém que cuide, que zele, aquela herança de paternidade. Gente, e como eu descubro essa pessoa também tem que ter esse desejo afetuoso, tem que desejar ardentemente a palavra, o ensino, o tratamento de Deus, algo mais de Deus, mas de forma racional. Racional, um leite racional. A gente não se perde dentro das nossas emoções, a gente não toma um chá de cogumelo para ficar loucão. Não, é racional, a gente não perde a nossa razão. A nossa razão é transformada de glória em glória, a imagem de Cristo revelada em nós. E assim a gente vai crescendo. Se é que você já provou que o Senhor é bom. Se você nunca provou, faz um teste. O que você tem a perder? O que você tem a perder se você depositar, fala assim, Senhor, 3 meses eu vou tentar me dedicar à palavra, leitura, oração e jejum, para conhecer o Senhor. Me prova que o Senhor existe. O que você tem a perder? Você vai provar que o Senhor é bom e tudo vai mudar na sua vida. Continua o verso. E chegamos-vos para ele pedra viva. Então temos um caminho de abandono e de desejo. Nós temos um caminho de renúncia e de desejo, de busca. Então eu renuncio umas coisas e busco outras coisas racionalmente, não da maneira loucura, não de uma maneira inconsciente, mas racionalmente. E essa busca vai me levar a um lugar. E esse lugar se chama Cristo. Eu vou chegar a Ele como pedra viva, reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Então eu vou chegar para Ele é Cristo, Ele é a pedra viva. Jesus, Ele é a pedra viva que foi reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Eu tenho que chegar nele, quando eu falo que Ele é a pedra viva, Ele é o fundamento, estou falando que Ele é o principal, que Ele é o fator de existência. Então o meu discipulado não é para me formar alguém parecido comigo, mas alguém que leva-me a ser parecido com Ele, alguém que me leva a me achegar adiante dEle, em arrependimento, renúncia, remissão de pecados, porque Ele é a eleita de Deus, é a pedra preciosa de Deus, Ele é o precioso de Deus. Estamos falando de Jesus. Então o meu discipulador tem que me levar a Ele. E é por isso que eu preciso do discipulado. Para quê? Para que essa pessoa me ajude a renunciar essas malícias em mim, o engano, o fingimento, inveja, e me ajude através do seu exemplo, do seu comportamento, a desejar também como Ele deseja. E assim Ele vai me levando e juntos vamos chegar para Jesus, a pedra viva. E olha que o verso continua falando aqui assim, ó. Vós também, eu e você, sim, nós também. Como? Como significa que é igual, de igual maneira, da mesma forma. Pedra viva, da mesma forma como Jesus é eleito e precioso, nós também somos pedras vivas, da mesma forma como Jesus. Ou seja, o que isso significa? Pedra viva, Jesus é pedra viva, nós somos pedras vivas. Significa que nós expressamos hoje, nós temos que expressar hoje o fundamento, a estrutura
estrutura, o caráter de Cristo, o caráter da mentalidade de Deus para com o corpo, para com a igreja. Jesus é o cabeça, a mente, nós somos a igreja, o corpo, o conjunto da obra faz Cristo. E isso expressa essa pedra viva. Por isso que nós hoje somos como pedras vivas, nós somos edificados, casa espiritual. Por que casa espiritual? Porque eu e você somos casa espiritual, porque o Espírito Santo habita e mora dentro de mim. Então eu preciso entender isso. E eu só consigo desenvolver isso tendo alguém, me submetendo a alguém, a aprender com alguém, que esse alguém ainda revele, mostre Cristo. Se ele não estiver mostrando Cristo, se ele estiver mostrando qualquer coisa, menos Cristo, não posso ficar com ele, não posso seguir. Eu tenho que seguir alguém que mostre Cristo. Então eu tenho que estar em mim, o meu desejo ardente pelo leite racional, pela palavra de Deus. Eu tenho que fazer minha parte, que é comer a Bíblia, analisar o meu discipulador e ver se ele está refletindo Cristo. Porque ele também tem que ser uma pedra viva, edificado casa espiritual. Ele é um sacerdócio santo, assim como eu e você somos um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Ah, mas o que é um sacrifício espiritual? Responda aí para mim. Deixa esse comentário aí. Responda o que é um sacrifício espiritual. O que é ser um sacerdócio santo? O que é oferecer um sacrifício? Eu sou casa espiritual, como assim? É por isso que a gente precisa estar sempre sentando com alguém que queima Jesus mais do que eu. Para aprender esses detalhes. Para aprender essas frações. Porque uma coisa interessante que eu preciso que você entenda, eu também preciso entender a cada dia mais e mais isso. Nós nos tornamos um em Cristo. Nós nos tornamos um em Cristo. Eu e você somos parte de um corpo. Eu e você estamos ligados de uma maneira em Cristo, onde eu tenho parte de você, você tem parte de mim. É por isso que a gente tem que estar em comunidade. Essa comunidade vai expressar algo. Eu tenho uma fração da revelação de Deus. Você tem uma fração da revelação de Deus. Se a gente conseguir se comunicar, nós vamos alinhar as duas expressões de Deus e vamos ter uma visão mais ampla. E quanto maior a comunidade for centrando e se alinhando e se comunicando, se as igrejas se alinharem, se comunicarem, elas vão expressar uma imagem mais corpórea, mais vívida, mais real e intensa a respeito do que é Cristo. Então essa é o fundamento, por isso que a gente tem que estar em discipulado, por isso que a gente tem que estar junto, por isso que a gente tem que estar próximo, estar alinhado, submetendo, conversando, alinhando-se um com o outro. Para a gente poder andar e oferecer sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus por Cristo Jesus. O que é um sacrifício espiritual? São ações, comportamentos que são agradáveis a Deus por um caminho chamado Jesus Cristo. Então, o meu sacrifício espiritual só é sacrifício espiritual se é agradável a Deus. Eu posso fazer vários sacrifícios espirituais, várias ações de louvor, de adoração, de entrega, que não são agradáveis a Deus, mas são espirituais. Se não agrada a Deus, vai agradar Satanás, vai agradar o inimigo, vai agradar pessoas, vai agradar qualquer um, mas não agrada a Deus. Então eu tenho que pensar muito bem nisso aqui. O meu louvor, vamos lá, num culto, eu sou ministro de louvor, o meu louvor tem que ser um sacrifício espiritual. Tem que ser uma verdade minha, mas que agrade a Deus, não a comunidade que está me vendo. E esse agradar a Deus, ele tem um caminho que vai agradar a Deus. É por Jesus Cristo. Então o meu louvor tem que estar num caminho, que é Jesus Cristo, que agrada a Deus. O meu louvor na minha casa, o meu louvor na célula, na casa de paz, seja onde eu estiver, aquilo, minha ação, meu comportamento espiritual, ou seja, que revela Cristo em mim, ele tem que ser que agrada a Deus, tem que ser do modo vivente, do padrão divino, mas ele tem um caminho, Jesus Cristo. Tudo está em Cristo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então,
Por que discipulado? Por que eu devo me entrar nessa dimensão, nesse pensamento, nessa vida de discipulado? Porque, sinceramente, sem ter ninguém, sem ter alguém na sua vida, sem se submeter ao ensino, sem submeter essa vida de discipulado, você realmente consegue abandonar e viver 100% sem malícia, fora do engano, sem fingir, sem inveja, sem murmuração, e desejar afetuosamente, como um menino nascido, recém-nascido, o leite maternal, só que de forma racional? Fora do corpo, fora da comunidade, você realmente consegue expressar isso? Eu creio que não. Porque esse é um princípio que vem desde a criação. A unidade é relacionamento. Nós precisamos relacionar. E se eu tenho um problema com pessoa, a quem eu vejo, a quem eu sinto, o meu problema não são pessoas. O meu problema se chama Deus. Porque Deus ele já pôs no homem. Ele já pôs no homem um ministério, uma capacitação, uma idoneidade para este exercício de conexão entre pessoas para com Deus. Então Deus já me deu todo o recurso, tudo aquilo que nós necessitamos para a vida e para a piedade já está dentro de mim e dentro de você. Então todos os recursos já existem dentro de nós. E esses recursos são para a conexão de pessoas comigo, para que eles vejam Cristo em mim. E quanto mais isso vai sendo multiplicado entre as pessoas, vamos viver então uma palavra que é maravilhosa, a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, a natureza, clama por este momento. Mata, né? Bye bye e até o próximo vídeo.